Menor preço de Uruaçu e região. Laboratório Exame, Agroferro, produtos agropecuários, Clínica Nina, excelência em diagnósticos. Alviscred, seu banco de negócios. A Econômica, a loja da família. Hora FSOL de Brasília, são 12h04. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Estamos aqui com a paz de Cristo no coração, iniciando pela 93,5 da sua FM, mais um programa A Hora do Povo. Hoje, quarta-feira, dia 19 de novembro do ano 2025, dia da bandeira, né? Programa do Povo, toda quarta-feira, primeiro bloco, Espaço Cidadania, com o doutor Afonso Gonçalves Filho, sobre as drogas. Nós vamos continuar aquela pauta do programa passado. Vamos ver se a gente conclui hoje aquela questão. E no segundo bloco, teremos aqui a sequência da Hora do Povo. Olha, morreu em Goiânia, no HC, Guiomar Maia, filho do vereador Rones da Silva Maia. Já tem as informações no segundo bloco da Hora do Povo. Faleceu em Goiânia, o filho do Rones da Silva Maia. Corpo está sendo velado na Pax Uruaçu. Kardec, taxista, morreu ontem também, de manhã, 11 horas, vítima de acidente. Daqui a pouco, do segundo bloco da Hora do Povo. E o Denor do Cruzeiro, que também estava com o taxista, o Kardec, sofreu acidente e morreu também no regional, ele que estava naquele acidente que matou o taxista Kardec. Tudo isso no segundo bloco da Hora do Povo. Programa do Povo apresentando Valdir Justina Lizagena, com a participação ao vivo do Dr. Afonso Gonçalves Filho. Nos botões eletrônicos é o Charles Borges Júnior. Para você interagir e participar com a gente, é o convencional 3357-5005 e o WhatsApp 98597-7042. Você manda um áudio curtinho, porque o tempo do promotor de justiça, a gente é rico, é curtinho, né? Então manda um áudio curtinho aí, que ele vai responder, vai atender a sua indagação. Doutor Afonso, mais uma vez, satisfação imensa em tê-lo aqui com a gente. Muito boa tarde. Valdir Justino, boa tarde, o Charles, toda a equipe da rádio, satisfação enorme, né? Podermos dar continuidade a esse trabalho, esse diálogo, levar informações diretas à nossa sociedade. Doutor, então vamos já discutir, continuar o tema aí do programa passado, que é sobre a lei de drogas. Nós já falamos o que vem a ser CISNAD, falamos quais são os seus objetivos principais, foi destacado também quais as principais e diretrizes que devem ser observadas nas atividades de prevenção ao uso das drogas e como se dá o tratamento do usuário ou dependente de drogas. Quais os tipos de internação que são previstos na lei para dependente de drogas. E agora o seguinte, o que vem a ser as comunidades terapêuticas acolhedoras, quais as sanções previstas para o crime de trazer consigo drogas para uso próprio, e a gente vai dar sequência aqui. Mas antes da próxima indagação, doutor, já chamar a Elisagena, que acabou de chegar. Boa tarde, Elisagena Mota, satisfação mais uma vez, nossa coadjuvante. Valdir, boa tarde. Hoje estamos aqui com o nosso Espaço Cidadania, doutora Afonso, e aí vocês aproveitam, viu, gente? Subindo aqui a escada, na rua, o pessoal perguntando, e o doutor Afonso vai, gente, já tá aqui. Já tá aqui, já pode enviar seu áudio, 985977042. Como se diz o Valdir, aproveita que o tempo do doutor é muito precioso, tá? E acompanhe, é claro, a gente também pelo nosso site, uruaçufm.com.br, programa Hora do Povo, para você interagir lá, Facebook, se põe programa Hora do Povo, e 985977042, o nosso WhatsApp, para você enviar a sua mensagem, tá? E falar direto aqui com o doutor, é o 3357-5005. Doutor, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Elis, sempre um prazer enorme estar aqui. Doutor, então, nós paramos, foi qual é? O que distingue, doutor? O senhor tem anotado aí? Os tipos de internação, Valdir. Então vamos então. Quais os tipos de internação, então, para a gente dar sequência no tema das drogas, doutor? Perfeito. E até para registrar, né? Essa semana nós tivemos um seminário sobre saúde mental. Olha, que bom. Um seminário que abrangeu, ele realizou-se, foi ontem esse evento, realizou-se lá no salão ali, no auditório da UEG, da Universidade Estadual de Goiás. Então já havia um planejamento
por parte da Secretaria Municipal de Saúde, já articulando conosco desde o ano passado. A Viviane foi a grande coordenadora desse evento. E eu estou registrando isso, Elis, porque dentro da política, né, de atendimento, a questão da saúde mental está diretamente vinculada à questão de drogas. Sim. Então, o CAPS é só um órgão, né? É só um órgão, uma instituição que participa de toda essa rede assistencial. Então, ontem foi um evento, eu fiquei praticamente toda manhã lá, num destaque da necessidade de ter sempre o aprimoramento da rede de saúde, no que diz respeito ao atendimento da saúde mental, algo tão necessário e importante, e a preocupação, Elis, de que toda a rede, todo o sistema trabalhe de forma articulada. Então, a preocupação hoje dos órgãos de saúde é promover, sobretudo, a articulação junto à assistência básica, quer dizer, os postos de saúde, né, estratégia de saúde e família, que ali é a porta de entrada. Então, é ali que estão os profissionais, toda a rede, que tem um acesso imediato à sociedade, à população. Seja o local onde primeiro o cidadão busca, né, num atendimento inicial, através das visitas domiciliares. Então, quanto é importante que essa equipe dos postos de saúde, da estratégia de saúde e família, possam estar conversando e dialogando com profissionais de maior expertise e conhecimento, como psicólogos, psiquiatras, a equipe do CAPS, para que lá logo no início do atendimento já se possa, às vezes, sinalizar com providências, com procedimentos a ser adotados para evitar consequências mais graves e que aquela situação de saúde venha a ser agravada. Fazendo esse registro, nós estamos falando a respeito da lei de drogas, mas sobretudo sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. E só para aqueles que não participaram do programa anterior, não acompanharam, lembrar, quando nós falamos da legislação de drogas, às vezes as pessoas já pensam de imediato, Valdir, no que diz respeito à repressão ao crime de drogas. Repressão ao crime. Ao crime do tráfico, pensar na polícia. E nós precisamos lembrar que a legislação, o destaque fundamental da legislação é para a execução de políticas públicas de prevenção. Ou seja, de educar, de trazer ações educativas, culturais, para que se possa evitar chegar nessa situação, né? Exatamente, para que se possa evitar que os nossos jovens, sobretudo, né, aqueles da periferia, que têm menores condições dos equipamentos urbanos de maneira geral, eles tenham acesso à droga e se tornem usuários e dependentes e no futuro, eles até mesmo traficantes. Então vamos sempre lembrar e destacar a importância dessas ações que nós já falamos no modo anterior. Muito importante, até porque se você não cuidar dessa situação desses jovens hoje, conforme está sendo destacado aqui pelo promotor de justiça, depois é tarde demais. Aí ele já está do meio do caminho para frente, você não recupera mais, não volta mais, não aceita mais internação, aí já perdeu, já era. Aí é um caminho sem volta, lamentavelmente. Agora, 12h12, Espaço Cidadania está aberto para você mandar o seu áudio. Manda pelo WhatsApp, gente. Não vamos falar ao vivo, não, que demora demais da conta. É difícil conseguir ligação e tal. Manda o zap agora, 98597-7042. E faça sua pergunta ao promotor, a sua indagação. A hora é agora de você conversar com o promotor de justiça sobre o tema ou outro assunto que você achar necessário dentro do programa A Hora do Povo. Seguindo aqui, doutor Afonso, o que vem a ser, então, as comunidades terapêuticas acolhedoras. Mas deixa eu voltar um pouquinho, Valdir, porque eu fiz uma introdução a respeito da internação. Isso. Então vejam bem, porque é algo muito comum, Elis, nós chegarmos e chegar lá na promotoria ou lá no próprio CAPS, muitas vezes a família angustiada com a situação, nossa, e né, daquela pessoa, né? E está buscando uma internação. Já chega-se nesse processo. A esperança de arrumar. Mas é importante aqui esclarecer que, de acordo com a legislação, a internação ela é de caráter excepcional. Ou seja, ela é a última medida, é uma medida extrema, não recomendável, naqueles casos que realmente se faz necessário. Então, o que a lei prevê? Por quê, doutor? Pera um pouquinho. Por quê? Não tem estrutura. Valdir, veja bem. Primeiro, porque a internação, ela seria assim, vamos dizer, nós temos um processo aí,
Vamos dar um exemplo aqui para se entender. Vamos dar um exemplo prático. Foi identificado o câncer no estágio inicial, então vai tomar o medicamento, vai no consultório, tratamento que nós chamamos de ambulatorial, de acompanhamento, para que se tenha o resultado. Agora, o câncer, quando ele é descoberto numa fase muito adiantada, então, em caráter excepcional, ele vai precisar tomar aquele medicamento que só tem dentro da unidade hospitalar. Aí ele tem que ficar internado. Então, estou fazendo esse exemplo só para colocar. Então, o ideal é que nós não cheguemos à situação da necessidade da internação. Então, cuidar disso antes. Quando ocorre a internação, no que diz respeito ao dependente químico, ela ocorre quando o sistema de saúde, quando toda a equipe que já acompanha aquele caso, ou deveria estar acompanhando, vamos colocar um caso que chega numa situação extrema, verifica, e sempre por orientação e recomendação médica, verifica que aquele dependente, ele não atende de nenhuma maneira um tratamento voluntário, um tratamento ambulatorial. Já esgotou. Quando a situação é tão extrema, que não há estrutura familiar, não há condições dele responder a nenhum tratamento ambulatorial, ou seja, junto ao CAPS, através de consultas, através de medicamentos, aí a própria equipe médica, o profissional médico, a equipe de saúde que está acompanhando eles, aí verifica e recomenda a internação como medida extrema. De acordo com a lei, quais os tipos de internações que nós temos? Seria o último caso, então. Exatamente. É o último caso, é a medida extrema que se tem em razão da gravidade que aquele caso se coloca. Então, o primeiro momento é a internação voluntária. Ou seja, é aquela em que vamos colocar o paciente, o paciente dependente químico, que ele já chega no CAPS, que ele faz uma consulta, que ele é orientado e num determinado momento ele próprio concorda numa internação, que ele não consegue se livrar das drogas sem que seja, pelo menos num primeiro momento, através da internação. Essa é a voluntária. Então, ali, a equipe já administrativamente na área da saúde encaminha o procedimento para a obtenção de uma unidade hospitalar, dentro da rede que acolha a internação daquele dependente ou daquele usuário, ou a internação involuntária. Olha que interessante aí. A involuntária é aquela em que o próprio paciente, o próprio dependente químico, ele não concorda com a internação. A situação dele é tão extrema, é aquele usuário que já está dormindo na rua, que chega em casa e se encontrar algum objeto, já pega, já furta, carrega. É aquele que a família já não consegue mais dar-lhe nenhuma assistência, e a situação dele é tão extrema que nem ele aceita qualquer tipo de tratamento nem internação. Tem uns que tem até surto, né, doutor? Exatamente. E aí já prejudica a família. A família sofre mais. Nossa, sempre. Por isso a gravidade, desse crime, é o que a gente for falar lá da repressão também. Mas aí o que acontece? Nessa situação, a própria equipe médica, por solicitação às vezes da família ou a própria decisão da equipe de saúde, define a internação involuntária. Ou seja, faça a internação daquele dependente químico de forma até contra a sua vontade, mas como um mecanismo devidamente documentado, até mesmo de salvaguardar a sua própria vida. É aquela situação em que, se não fizer, ou ele pode cometer um ilícito, ele está sujeito a uma agressão física, ser vítima ou autor. Então, é a medida extrema que se faz em relação a esta questão, que aí supera, ela é tão excepcional que aí supera o próprio direito de liberdade, O próprio direito que qualquer paciente tem, qualquer pessoa que esteja com problema de saúde, de escolher o tratamento que queira. Mas nesse caso ele é considerado como se ele fosse até incapaz. Vamos dar um exemplo para as pessoas entenderem. Ali nós estamos com uma dependência tão extrema que é como se fosse um louco. Para a legislação, ele já perdeu a sanidade e pode haver essa intervenção. E por fim, a própria lei, aí é uma outra lei, a lei antimanicomial, que trata também da chamada internação compulsória. É aquela que o próprio Ministério Público, muitas vezes eu entro, Valdir, é aquela que a família vai lá, solicita a intervenção, vem com indicação médica da necessidade da internação, e o próprio Ministério Público entra com ação de internação compulsória, que aí é a decisão judicial, obrigando o poder público, o sistema de saúde, a promover a internação daquele dependente e daquele usuário. Não é fácil, né, doutor? São essas as colocações gerais para as pessoas entenderem a respeito de como funciona o mecanismo de internação em relação aos dependentes químicos.
Não é fácil. O negócio tem uns até que é autorizada a usar a chamada camisa de força, né, doutor? Quando às vezes o paciente tá com aquele surto e tá batendo em todo mundo. Chega até esse ponto, ele não né? quer, igual o doutor falou, tem a voluntária e involuntária, né? Elis, mas para deixar claro aqui, para não ficar qualquer dúvida, nós tínhamos antes esse conceito até dos manicômios, né? Onde se colocava as pessoas, os doentes mentais e tal. Isso acabou. Então nós tivemos a lei antimanicomial, se não me engano ela é de 2001. Então hoje não existe a figura daquele local em que fica de uma forma, vamos dizer assim, você usou a palavra, né, camisa de força, aquela situação de uma certa agressividade, né, de violência que se impõe. Hoje não existe. Então todo estabelecimento, ele é dotado de características muito claras no que diz respeito a caráter assistencial e à saúde. É evidentemente que num caso de um surto, o que acontece? Pode acontecer, né? A própria autoridade policial, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, pode ser acionado que uma pessoa totalmente em surto, sem controle, extremamente violento naquele contexto, ela precisa ser contida. Então nós não temos hoje essa figura aí, essa camisa de força, né? Simplesmente a contenção, por isso que deve ser feita nesses casos por profissionais da saúde, que essa contenção ela é feita de imediato, aplica-se eventualmente um medicamento, simplesmente para que a pessoa, num primeiro momento, ela traga um certo equilíbrio para se dar continuidade ao tratamento. Mas sempre com esse olhar, perspectiva de tratamento, de acolhimento, seja assistencial como na área da saúde. Meu dia 20, Espaço Cidadania com o doutor Afonso Gonçalves Filho, 93,5 Uraçu FM. Hoje é quarta-feira, abraçando todos os nossos queridos feirantes. Hoje é dia da feira do produtor. Sequência aqui no tema de hoje, meu amigo e minha amiga, sobre a questão das drogas. E daqui a pouquinho teremos a tribuna livre, se der tempo, né? Você já vai mandando a sua indagação, a sua pergunta só pelo WhatsApp. Grava seu áudio curtinho. Eu queria saber, doutor, sobre esse problema fora do tema. Você pode mandar qualquer assunto aí que, dependendo, a gente responde. Regina. Vamos lá, então. Daqui a pouquinho, então, a gente já coloca aí as participações dos nossos ouvintes. Então, vamos continuando aqui falando sobre lei de drogas. Doutor, então, o que vem a ser mesmo as comunidades terapêuticas acolhedoras? Aqui em Uruaçu a gente tem? Você já ouviu falar daquela comunidade terapêutica que funciona ali? Eu já ouvi falar. É no antigo... Era a Escola Agrícola, né? Escola Agrícola. Então, veja bem, ela é, né, um modelo ou uma referência de uma comunidade terapêutica. Então, o que é a comunidade terapêutica para a legislação? Tá? Sempre de acordo com a lei 11.343 de 2006, a lei de drogas. Nós acabamos de falar, Elisa, a respeito das internações. Então, quando tem um tratamento, pode chegar ao ponto da internação. Essa internação só pode ocorrer numa unidade de saúde, tá? Não há internação em casa terapêutica. A internação precisa ser numa clínica, na área da saúde, porque ali é um tratamento que requer profissionais, né? Um médico, uma equipe médica que estará não só ministrando o medicamento, mas também acompanhando aquele dependente. A casa terapêutica, ela tem assento, ou ela é prevista também na legislação, e ela pode trabalhar, Elis, de uma forma, vamos dizer, complementar, auxiliar nesse tratamento. Mas tem umas características próprias. A casa terapêutica, ela, primeiro, o acolhimento ele é voluntário, sempre. A pessoa que tem que decidir que quer. Exatamente. Então, aqui em Uruaçu, eu com toda essa idade, eu não tenho dados mais específicos, mas lá funciona só para homens. A diocese, né? As obras sociais da igreja que administram. Houve até, se não me engano, uma doação daquela área e tudo mais com essa finalidade. Então, o que se faz? Se nós tivermos hoje em Uruaçu uma pessoa, um dependente químico, que quer as obras da igreja, fazer nós postamos em geral, se ele tem interesse, pode com essa casa terapêutica. É claro que lá ele não vai ter um medicamento, ele não vai fazer uma consulta com médico, psiquiatra, mas o que funciona lá então? Ela tem que oferecer um projeto terapêutico, tem todo um mecanismo, uma metodologia,
Fala-se até na questão de um projeto até de natureza individual. A partir do momento que aquela pessoa chega, ela é cadastrada, faz, vamos dizer, um retrato da sua história e ali estabelecer ações, por exemplo, ações culturais de envolvimento daquelas pessoas, projetos diversos que tendem aqui a garantir com que aquele dependente químico possa se livrar das drogas. Então eles têm todo um período lá que a pessoa vai ficar, evidentemente, ela não está contra a sua vontade, tanto que lá não tem mecanismos de vigilância. Se a pessoa entrar hoje, daqui uma semana ela sair, simplesmente ela abandonou o programa, mas existem as suas regras e precisam ser estabelecidas. Então, quando nós temos as casas terapêuticas que funcionam de forma regular, atendendo às prescrições legais, elas prestam um grande serviço auxiliar no tratamento e acolhimento de dependentes químicos. O que precisa ser muito bem observado e fiscalizado é que, lamentavelmente, nós sabemos até que a imprensa noticia às vezes a existência dessas casas de forma irregular ou ilegal. Tá? Então é muito importante a sociedade e as pessoas tomarem muito cuidado. Tem que ter cuidado mesmo. Quando uma família, quando os familiares, um pai ou a mãe, vai buscar uma casa dessa natureza para promover esse tipo de internação, o ideal é chegar na comarca, no município, se for o caso, consultar o Ministério Público, ir na Secretaria de Saúde, Assistência Social, para verificar se aquele estabelecimento, ele é credenciado, ele é legal, ele é sério, para que aí realmente possa se garantir um tratamento aquele dependente, sob pena às vezes de termos notícias até de violações de direitos. Pessoas são colocadas, são de certa forma abandonadas, um tratamento que não é digno e aí evidentemente não surtiu o efeito que se espera em relação a essa questão. Então é esse o papel e as características básicas que nós chamamos aí dessas casas terapêuticas. Infelizmente tem muitas por aí que aproveitam da situação, da fragilidade da família, da angústia da família e que quer resolver o problema do filho, da filha, do pai, da mãe e se depara com uma clínica igual o doutor mencionou aqui, aquela clandestina, irresponsável, que aproveita da situação, pega muito dinheiro, inclusive, e depois não cumpre o que a legislação manda. Doutor, nós temos agora, para fechar aqui o tema, são 4 indagações, parece que tudo assim na linha de, por exemplo, aqui, ó. Quais as sanções previstas para o crime de trazer consigo a droga? Eu estou lá no setor São Vicente. Aí a polícia vem, a viatura, opa, eu estou carregando uma droga, eu estou levando drogas, né? Para o uso próprio, tem aí na sequência o que distingue o crime do tráfico. Por que eu sou caracterizado como traficante e aquele do uso próprio, por exemplo. Dá para destacar essas duas, para depois a gente fechar? Valdir, vamos então caminhar com esse tema aqui. São questões muito minuciosas que é importante a gente se debruçar. Aí, Eli, se for o caso, aí, se não der tempo da gente explorar temas diversos, o programa posterior a gente pode ficar com o tema livre. Porque tem 10 minutos ainda, eu acho que dá tempo. Mas é porque tem o tribuna também, Tem o tribuna livre que o povo tá coçando a língua aqui. Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou responder só essa primeira indagação. Vamos pela primeira. E aí nós já passamos... Estou com a droguinha no bolso aqui. Depois nós podemos passar para essas questões mais abrangentes. Tá bom. Então veja bem, olha aqui. Quais são as sanções, quer dizer, a punição, né, prevista, a pena prevista para o crime de trazer consigo drogas para uso próprio? Essa matéria teve uma inovação muito significativa no ano passado, em 2024. Não sei se é do conhecimento, a mídia divulgou. O Supremo Tribunal Federal considerou que trazer consigo maconha, tá? Maconha, unicamente maconha, para uso próprio, na situação de usuário, não mais é crime na nossa legislação. Embora a lei de drogas preveja a figura criminosa do artigo 28, que nada mais é do que a questão do usuário. Vamos resumir aqui de maneira geral. Então hoje, o porte, o trazer consigo pequena quantidade de maconha, inferior a 40 gramas, Elis, em que não há na abordagem, não haja nenhum indicativo de traficância, passou a ser fato atípico, ou seja, não mais é crime. Sujeita-se para registro simplesmente os encaminhamentos no que diz respeito à tratativa de ser inserido num sistema, né, seja na assistência social ou na pasta da saúde, para efeito de tratamento, tá? Basicamente é isso hoje. Deixando claro, isso se restringe exclusivamente à maconha. Qualquer tipo de droga distinta,
O indivíduo está, como o Valdir está colocando, ele está trafegando aí na via pública. Ele é abordado pela polícia com 2 gramas de cocaína ou de crack. Existe a figura do porte ou trazer consigo droga do artigo 28. A polícia vai levá-lo à delegacia, vai registrar aí um termo circunstanciado de ocorrência, tá? Uma infração de menor potencial ofensivo. Não dá flagrante. Vai ser lembrando, Valdir, não existe pena privativa de liberdade para o usuário, tá? Então as pessoas terem, doutor, o usuário, quando a pessoa é dada pequena quantidade de droga, se for maconha e a situação for única e exclusivamente de usuário, ele não mais comete crime, até 40 gramas. Se for outro tipo de droga, ele está cometendo o crime, mas não se sujeita à prisão, tá? As penas previstas para o usuário, eles são simplesmente a advertência, a prestação de serviço à comunidade ou ainda medida educativa de programa, de comparecimento a programa ou curso educativo. Ou seja, para as pessoas entenderem, a situação hoje, especificamente do usuário, não há pena de prisão e há simplesmente medidas outras direcionadas mais ao acompanhamento, a medidas educativas ou de tratamento. 12h30, vamos então para depois vamos gravar uma vinhetazinha, fazer uma produção no ar aqui do Tribuna Livre aí, né, Regina? Tribuna Livre é importante demais da conta, o povo gosta de perguntar pro promotor. Vamos essa aqui rapidinho, ó. Anônimo, gostaria de ser identificado. Boa tarde, Elis, Valdir, doutor Afonso. Doutor Afonso, é o seguinte, um crime cometido por uma pessoa que estava sob efeito de drogas. A pena tem a mesma relevância que um crime cometido por uma pessoa normal? Perfeito, ótimo, maravilha. Essa situação é muito interessante, o que a senhora, os senhores estão perguntando. É a mesma coisa da questão relativa à embriaguez. Olha o que diz a nossa legislação. O cidadão, a pessoa, primeiro, se ela ingere a bebida alcoólica ou usa a droga de forma voluntária, não afasta a responsabilidade penal, tá? Então, mesmo que esteja totalmente embriagado ou totalmente sob efeito da droga, se o uso foi voluntário, não se afasta a responsabilidade penal. Quer dizer, aquele argumento da defesa do advogado, assim, meu cliente estava literalmente embriagado, não viu nada que fez. Não afasta a responsabilidade legal, Valdir, ou penal, se essa ingestão, ou se esse uso dessa droga, seja o álcool ou uma droga ilícita, ela se deu de forma voluntária. Quando que a legislação afasta todo e qualquer tipo de responsabilidade para efeito de punição, ou torna a pessoa, vamos dizer assim, inimputável naquele momento, Elis? Quando esse uso, ela se deu de forma involuntária, algo extremamente atípico. Vamos supor, dar um exemplo, Elis, a pessoa foi forçada a usar, ela foi coagida. Eu lembro, só para as pessoas entenderem aí, para verem que circunstância ficaria afastada a responsabilidade penal, ou seja, ela não pode ser punida, Valdir. Eu lembro lá um exemplo da doutrina, quando eu estudei ainda na faculdade do direito penal. Uns 28 anos atrás. Já uns 30 e tantos anos atrás. O doutrinador, ou o autor do livro, deu o seguinte exemplo para mostrar. Ele estava ensinando, eu sou concentrado, focado. Exato, e eu guardei. Guardou, bem, que se tivesse focado, você não tinha guardado. Uma pessoa, Elis, ela vai visitar uma fábrica de bebida alcoólica. E por um acidente, ela cai dentro de um tonel que estava de cachaça e ali ela ingere involuntariamente, né? Ela tá tentando sair daquele tonel, vamos supor que fosse uma piscinona funda. Ela tentando começou a afogar, não sabia nadar, ela começou a afogar, ela ingere uma determinada quantidade de álcool. Ela nunca tinha bebido. Ela sai dali e rapidamente aquele álcool faz um efeito e que ela se torna, no caso, vamos colocar até um acidente de trânsito, vou dar um exemplo, a embriaguez foi total, que naquele momento ficou constatado, ele não sabia o que estava fazendo. Nessa situação, ele não será responsabilizado penalmente. Por quê? Olha que situação. Porque a ingestão do álcool se deu de forma involuntária. Ele não queria beber. Agora vamos dar outro exemplo.
O indivíduo vai pro boteco, senta no boteco, escutando música sertaneja, dá mais a saideira não acaba. Ingere uma quantidade de droga, de álcool, ou droga também. Tudo é droga. Em excesso, fica totalmente embriagado, Elis. Não tá vendo o que tá fazendo, pega um carro e passa em cima da pessoa. Aí tem problema. Ele responde normalmente pelo crime de homicídio, né? O homicídio no volante do veículo, enfim, seja culposo ou doloso, e isso não afeta nada a sua responsabilidade. Ainda tem um agravante para responder a indagação. Quando a embriaguez ela é pré-ordenada, ou seja, o indivíduo bebeu para criar coragem. Só para as pessoas entenderem. Tem isso ainda. Ainda existe. Aí depois bebe um pinguim, fica bonito, rico. Aí agrava as consequências e ele é penalizado. Se isso ficar comprovado, ele é penalizado, ele deve ter um acréscimo de pena. Por quê? Porque ele usou o álcool ou a droga para a finalidade de praticar o crime. Às vezes até agressão, muito casal, né? Principalmente os homens, né? Agride aí sua esposa, mas naquele dia lá eu tinha bebido, né? Eu não, aí por isso que eu fiz isso, tal, eu não estava consciente. Então quer dizer, olha, se for inventar essa desculpa aí, o negócio fica pior ainda, né, doutor? Exatamente. Vamos lá, então, mais um aqui. Eu tenho mais aqui, Regina, se então, quiser. Vamos lá, passa aí que daqui a pouquinho eu solto aqui. Boa tarde, Valdir. Valdir, pergunta pro doutor. A gente até tenta fazer a prevenção, mas a saúde está tão precária que eu tô com um retorno numa dermatologista, vai fazer 1 ano agora, mês 3, fui lá procurar, eles tinham sumido meu papel. Tô fazendo acompanhamento com ortopedista também, era para mim retornar no mês 5. Já voltei lá, não tem meu papel, sumiu, tive que consultar de novo, joguei lá. Aí fica difícil da pessoa tratar. Às vezes até descobre a doença, mas quando a consulta sai que a gente vai tratar, já passou da hora. A saúde está tão precária, pessoal. E aí, doutor? Não, essas questões são recorrentes, né? Eu ontem até falando lá, evidentemente que as pessoas têm todas as queixas, o Sistema Único de Saúde, o SUS, pela sua universalidade de atendimento, acaba que não consegue responder a toda a demanda, né? A tempo e a hora. O sistema é amplo, mas qual a orientação sempre? Quando são consultas, aqueles tratamentos de forma eletiva, existe às vezes dentro de uma determinada especialidade uma fila de espera. Não tem como, infelizmente, corrigir isso. Se chegar um cidadão lá na promotoria hoje, ou essa indagação, Valdir, que está numa fila de espera para uma consulta e a situação dele não é de urgência, ele terá que esperar, evidentemente, dentro de uma razoabilidade, tá? Tem isso hoje também, um prazo fixado de um tempo razoável para que ela consiga essa consulta. Se ela não conseguir esse atendimento, vamos colocar aí 90 dias, 120 dias, um prazo de razoabilidade, é possível que se tenha até uma medida judicial para que se o faça. Tá? Mas a orientação geral é isso, tá? Água mole, pedra dura, buscar a Secretaria de Saúde. Nós já tivemos avanços muito significativos na sistemática, que aconteça esse resultado de forma administrativa. Se não, evidentemente, o Ministério Público está de portas abertas no sentido de auxiliar, orientar, ou mesmo numa situação muito excepcional, essa pessoa pode, às vezes, né, se não houver o atendimento, buscar um advogado e consultar, às vezes, se há viabilidade de uma medida judicial. O problema mais da situação da saúde no Brasil são N problemas. Mas o maior problema, viu, a senhora que mandou esse auto para nós, que não é a questão da cidade do Uraçu, do estado de Goiás, do Brasil e do mundo, é a corrupção que corrói o cidadão brasileiro e não sobra dinheiro para ser aplicado na nossa saúde, na nossa segurança, na nossa educação. Infelizmente, o que não está faltando no governo, quase todo santo dia, é corrupção. Vamos mais uma aqui, vou só passar mais uma, Regina, depois eu te passo, 12h38, o doutor já está... Vamos concluir só mais uma. Só mais uma? Então vamos mais uma aqui rapidinho. Boa tarde, Elis Regina, boa tarde, Valdir Justino, boa tarde aí o doutor aí, que esqueci o nome no momento. Esse problema aí de droga aí é complicado. Na minha opinião, eu acharia que tinha que acabar com o fabricante, com quem fabrica, né? Não adianta levar fulano pra clínica aí, pessoal, família às vezes gasta, às vezes ele é internado por como é que chama, do governo, e fica lá 6 meses, mas quando sai, vai usar de novo. Não adianta, então tem que acabar com quem fabrica. Eu achava que a Justiça do Brasil tinha que achar o fabricante das drogas,
para poder acabar com isso aí. Porque não adianta prender ninguém, botar na clínica e fazer meio monte de coisa, não adianta. Quando ele sai, ele vai usar de novo, porque o fabricante tá distribuindo a droga no mundo. Não foi uma indagação, foi mais uma opinião dele, né, doutor? Sim, mas vou fazer uma observação. Fazer um comentário. A respeito, né? Quando ele fala em fabricante, né, tem que olhar também a sociedade o seguinte: a produção dessa droga muitas vezes não é feita nem no território nacional, nós temos um tráfico internacional, né? Então nós sabemos que muita droga vem da Bolívia, Colômbia, né? Passa, né? As nossas barreiras. O Brasil é enorme. E além da produção interna também. Então veja bem, o senhor está mencionando aí, como que pra gente refletir, como que nós vamos inibir ou coibir a produção, vamos dizer assim, e a entrada de drogas no Brasil. Que hoje o Brasil, Elis, ele não só recebe muita droga de fora, como ele é também um local em que a droga passa com destinos internacionais, tá? Com tráfico para os Estados Unidos, para a Europa. O Brasil hoje tem essa estrutura e às vezes até por ações das denominadas facções. Nós sabemos disso hoje, que muitas das facções elas atuam muito na questão do tráfico. Então, vamos pensar juntos aqui. Nós não temos como simplesmente acabar com o infrator, o delinquente, em todas as áreas. E essa área é muito forte, por quê? Porque ela gera muito dinheiro, ela tem muita infiltração. Então eu só vejo uma maneira, todos que me ouvem aqui. Nós temos que agir realmente, quando eu falo em prevenção, primeiro, nós temos que conseguir inibir que haja o consumo da droga. Se a gente atua no sentido de termos políticas públicas sérias, que nós diminuímos, vamos dar um exemplo aqui só para ficar, de 500 usuários em Uruaçu, a gente consiga restringir para 50, nós já não vamos ter uma demanda para o consumo da droga, automaticamente nós vamos diminuir o tráfico de drogas em Uruaçu. Perfeito, esse é um caminho. Agora, é claro, na sua indagação e na sua observação, nós não podemos nos afastar no sentido da repressão. E aí era um segundo tema que nós vamos dar continuidade depois dentro dessa questão da droga. Ou seja, aí é atuação o quê? De investigação, de polícia. Isso deve continuar sempre. Levantamento de informações, colheita, sempre coibir a droga, mas nós não temos como encerrar ou fazer com que se não produza mais droga e não temos a traficância pelos resultados que tem, até mesmo pelo seu lucro, vamos dizer, a lucratividade dessa ação. Doutor, tem mais um ouvinte ali na linha, dá certo? Vamos lá, vamos atender o ouvinte. Tá, só lembrando aqui que a pessoa que me perguntou aqui, promotor, a lei de drogas precisa mudar. O que o senhor vê como maior falha de hoje? Foi mais ou menos isso que ele explicou, né? Cortar o mal pela raiz, né, doutor? Mas vamos lá priorizar o nosso ouvinte que está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu falo com quem? Com a Maria Cassiana da Silva. Marisa, pode fazer sua pergunta. Maria Cassiana da Silva. Maria, perdão, Maria. Pode fazer sua pergunta aqui direto pro doutor Afonso. Fala, Maria. Diga. É o doutor Afonso que está falando, né? É o Valdir. Agora o doutor vai te ouvir. Pode falar, Maria. Sim, é porque eu vou fazer o 70 anos em julho. Já passei da época de aposentar. Eu tenho a coluna fraturada em 3 lugares da coluna, tenho disco para pagar, tenho hernia de disco. Tomo 5 remédios para pressão alta. Tem problema demais e já fui negado, parece que umas 6 vezes já fui negado pela justiça. 2 vezes a minha aposentadoria. Eu queria saber o motivo. Eita, doutor. Aí, doutor. Dona Maria, veja bem, eu não consigo responder para a senhora. Por quê? A senhora já falou que foi na justiça, né? Teve um processo, foi requerida administrativamente. Só vão 6 vezes. Então, quando a senhora foi na justiça, tem que olhar até esse processo judicial. Quem é o advogado que acompanhou a senhora para justificar e verificar por que a decisão judicial não está dando ganho de causa à senhora. Deve estar pendente algum requisito legal que a senhora necessite compreender, quer dizer, atender, e isso não foi verificado. Então eu não posso te dar essa resposta genérica, por quê? Porque eu não conheço o processo.
Mas eu já posso te orientar. A senhora precisa ao menos entender por que não está conseguindo o benefício e a aposentadoria. E tratando-se de processo judicial, se for o caso, eu me coloco à disposição, mas só pega esse processo, pega a decisão, conversa com o advogado, ao menos para a senhora entender. A senhora tem que pelo menos entender, olha, não está acontecendo a aposentadoria por este motivo aqui. E se buscou até a justiça e o Poder Judiciário não concedeu, por certo está realmente faltando algum requisito que precisa ser compreendido. Às vezes a senhora consegue até alcançá-lo, mas é preciso olhar isso direitinho. Conversa com o advogado, se for o caso eu estou à disposição lá no Ministério Público, se levar o processo ou a cópia ou o número dele, a gente acessa para poder orientá-la. Mas num primeiro momento, se é processo judicial, eu oriento a senhora a conversar direitinho com o advogado para que ele possa orientá-la. Muito bem, doutor, vai ficar algumas indagações para o próximo programa, inclusive uma voz aqui, uma colocação que o presidente Lula fez, que no próximo programa o doutor vai falar, ele falou que o traficante é vítima do usuário. Eu também quero escutar aquilo que o doutor vai falar, viu? E esse cara que perguntou aqui é advogado. Ele falou assim, aqui é o doutor fulano de tal, mas não fala meu nome, não há. O doutor vai responder na próxima, que hoje não tem tempo para mais nada. Boa tarde, doutor, até a próxima quarta, se Deus quiser. Ficaram faltando aqui 3 indagações do nosso questionário e aí a gente complementa. A gente conclui e vai para o tribunal. Anota essa indagação que ela é importante. O advogado perguntou aqui. Tem umas aqui também muito importantes, viu, doutor? Feriadão, né, doutor? Amanhã é feriado. Tem um feriadão aí. Você vai pra fazenda descansar, fazer higiene mental, né? Vou pra fazenda cuidar dos bois. Cuidar dos bois. Vamos lá, tchau, abraço. doutor. Obrigada, doutor. Tá aí o doutor Afonso Gonçalves Filho, Espaço Cidadania ao vivo, é a única rádio do Brasil que fala com o promotor de justiça ao vivo, é a Rádio Uruaçu FM. Programa do Povo do Oferecimento, 2 Irmãos Materiais para a construção do básico ao acabamento, é na 2 Irmãos Materiais